possivelmente está fazendo as páginas, alguns vídeos de ou manifesto, algum tipo de material assim, né, de, como é que se diz, pré-lançamento, mas eu não conheço um copy pleno que escreve CPLs, que é o grosso do lançamento, né? Que é você roteirizar as aulas e etc, que o especialista ele entra literalmente para ler ali. E ele desenvolve, principalmente quando o lançamento é gravado. Quando o lançamento é ao vivo também, você escreve, mas ele vai seguir ali mais em bullet points. Agora, quando ele é gravado, você vai escrever palavra por palavra que ele vai falar. As campanhas dos criativos e tudo mais. Tem um Qual... projeto que eu tô sênior pela sua categorização aí. Que eu tô, Então, pela primeira vez eu vou escrever o roteiro da live, eu estou desenvolvendo o produto junto com o especialista e com o estrategista. É como eu te disse, eu estou nessa transição, nesse limbo entre pleno e sênior. Mas o não, mercado, ele. hum, Eu entendi a forma como você segmentou tudo certinho, fez essa escada, mas o mercado, ele confunde muitas coisas. sim, Principalmente na parte social media copyright. Tanto que eu exatamente. também faço conteúdo em alguns projetos. Eu tento separar. Eu já tenho essa maturidade de tentar separar. Mas hoje no mercado ainda se pede muito esse profissional que faz as duas coisas. Como eu E te no falei. final das contas eu preciso, no final do mês eu preciso pagar as contas. Então, né? Exato. Mas, ó, É, dentro da sua realidade hoje, principalmente dos dois projetos que você está aí, praticamente como uma sênior, né? Já em teste como sênior. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? confiar. Confiar, porque eu desenvolvo a narrativa, eu acredito nela porque eu faço baseado em pesquisa. Mas no final das contas, velho, o teste final é quando começa a rodar, se tá dando resultado, se não tá dando resultado. E isso dá um medo. E aí Perfeito. tem outro porém, assim, eu entrei nesse nicho agora, nicho de trade. Antes que me julguem, porque todo mundo julga trade. Não, eu não julgo, não. Inclusive, eu já escrevi dois lançamentos de trader e foram muito bons. Então, eu entrei o trem andando, como sempre, a gente sempre entra com o trem andando. Eles estavam fazendo um flash opening. Daí eles queriam fazer uma narrativa diferente da narrativa do evento principal para o Flash Open. Eu consegui, eu fiz, a gente superou a meta otimista, porque eram três metas, a pessimista, a real e a otimista. A gente superou a otimista, isso me deu uma confiança. Mas agora a gente está lançando e lançando um produto novo. E aí tem toda aquela instabilidade de ser um produto novo e de eu ainda estar nessa transição, de eu ter que opinar sobre estrutura do produto. Como é que vai ser? Vai ser ao vivo? Vai ser gravado? Vai ser... Cara, eu tô chegando agora, tá me dando um medinho, tá ligado? Mas, assim, Ah, mas, ó, eu estou no caminho certo, nos ambientes certos. Eu acho que eu tô. não, com certeza. O que que eu acho que, em primeiro lugar, assim, toda vez que a gente pega algo que a gente vai fazer pela primeira vez, é óbvio que dá um nervosinho, porque é a primeira vez, né? É natural. Agora, o que que eu acho que ajuda a te manter numa direção boa? Em primeiro lugar, assim, todos os projetos é também, né, devido que tem um estrategista. Se você souber qual que é a estratégia do lançamento, porque aí é uma engenharia reversa, concorda comigo? Se eu sei tudo que vai ter que acontecer no lançamento, todos os vídeos que tem que ir para o ar, todos os o timing das coisas, os criativos, o flash opening, vai rodar um downsell na sequência, não vai rodar, vai fechar e depois vai reabrir. Primeiro é você ter esse framework da estratégia e de tudo que é necessário para rodar a estratégia, certo? Esse é o primeiro passo. Depois, eu não sei se você já tem, mas é muito possível que sim, que você tenha já uma noção das métricas padrão de mercado. Para você Eu estar. tenho noção das métricas dele. Do mercado eu ainda tô me situando. Então, essa é a terceira, que é ter noção das métricas do próprio projeto. Porque quando você tem a do padrão no mercado, você está o tempo inteiro se balizando. Pô, isso aqui foi legal ou não foi? Foi legal ou não foi? Beleza? Mas à medida que você roda com vários tipos de. Vários ciclos, né? Repetição e etc., aí você vai ter na leitura do próprio projeto. Que pode ser que tenham métricas acima da padrão do mercado, ou pode ser que tenham abaixo. Mas assim, se já tiver abaixo do padrão de mercado, tá muito ruim, tá estranho, né? Mas o que eu quero dizer não é só para se balizar no padrão de mercado. O padrão de mercado é para dar esse norte inicial do que tá bom e do que não tá.
Mas, uma vez que você roda 3 ciclos para mais, você já tem a amostragem suficiente para ter uma leitura do próprio projeto. E qual que é o trabalho nosso? É o tempo inteiro, ciclo após ciclo, tentar aperfeiçoar o que a gente já faz, trazer ideias novas ou implementar, complementar, etc., para que a gente esteja buscando o tempo inteiro o seguinte: melhorar a métrica do nosso próprio projeto. Porque aí tem a métrica do nosso próprio projeto, que é uma coisa, e depois tem as métricas do nosso próprio projeto de forma sazonal, que aí é outra coisa. Sacou? Então, por exemplo, eu vou Entendi. te dar um exemplo meu. Eu sei que eu faço 6 lançamentos no ano, principalmente com a conta do Góis, né? Que é o principal que a gente roda. Cara, eu sei que janeiro é estouro. É sempre o melhor resultado do ano. Depois vem março e junho, que tem uma queda. São os meses mais apertados do ano. Depois eu tenho agosto, que é um segundo melhor lançamento do ano. Depois eu tenho ali outubro e novembro. Então eu tenho essa noção das métricas já por sazonal, mas eu também já rodo 24 ciclos, 23 ciclos, né? Então, para te dar uma norte para você se achar, primeiro é isso: métricas padrão, depois depois do projeto por sazonalidade, que aí é só quando você tiver uma amostragem do ano inteiro, etc. Cara, como é que eu chego nessas métricas de mercado? Porque, assim, eu posso Cara, observar como espectador os lançamentos dos outros três, mas perfeito. Exato. Você só consegue saber isso realmente estando em grupos de mentoria, grupos de mastermind, etc., que é onde a galera compartilha. De qualquer forma, se você quiser saber algumas aqui, eu posso te falar. eu De cada... quero, ué. Quais são as métricas aí? Por exemplo, de comparecimento, de conversão. Vamos começar de trás para frente, de conversão. De conversão, a métrica padrão de mercado é você converter de meio a 1%. Isso é o normal. Abaixo disso foi muito ruim, sacou? Meio por Tá, cento a 1% da lista, você está no normal. Acima disso, começa a ficar superior à média. Então, se você fizer 1,5, já é superior à média. 2, superior. Acima de 2, 3 é bem fora da curva. De 2 para cima, 3 para mais, é bem fora da curva. Isso eu estou falando sempre em relação à lista que você captou, a lista do lançamento. Sacou? beleza, entendi. E aí, de comparecimento na live, vai depender muito da audiência dele, do tamanho da audiência dele? Não, não, porque é percentual. O comparecimento da live depende mais é do formato do lançamento. O que isso significa, Rafa? Pô, se você faz ao vivo, lançamento ao vivo, não tem nada gravado, é só chegar, exemplo, 8 horas da noite, entrar ao vivo, você vai fazer tudo ao vivo. Um comparecimento padrão é uns 10%. 10% da lista vai comparecer. De 10 a Tá. 15, mais ou menos. Se você tiver superior a isso, já é um muito bom comparecimento. Então, por exemplo, eu fiz uma lista de 1.000 pessoas, né? Vou fazer meu CPL1 hoje à noite, 8 horas da noite. Compareceu 100 pessoas, é o normal. Compareceu 150, ainda é o normal. Ah, compareceu 360, 400. Cara, putz, arrebentou. Tá muito acima do normal. Entendeu? Eu posso usar esse percentual também para as lives de aquecimento, para entender se o pessoal está engajando? Cara, não. Não. E assim, Ah lá. as lives de aquecimento é um assunto que divide opiniões. Porque tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, não faço. Eu gosto de captar a galera, colocar num grupo, não perturbar eles, porque senão gera evasão do grupo. Uhum. E um dia antes do lançamento, aí eu mando um vídeo de manifesto, que é para explicar que o evento começa amanhã, e etc, e tudo mais. Aí eu já mando um vídeo emocional para eles entenderem que vai ser alto nível, para eles se prepararem, se organizarem. E aí, na segunda-feira, começa o lançamento. Mas aí, a esse número eu não vou ter. As métricas de Entendi. comparecimento do aquecimento. Porque tem gente que faz aquecimento de 5 lives, 3 lives, tem gente que faz 21 lives, entendeu? É. É, Então, esse agora a gente está fazendo 5 lives. Porque eu,
percebi, e o estrategista também trouxe isso, eles gostam muito, trade gostam muito de operar junto, de sala de operação. Abre ao vivo, começa a operar. Porque você pega a negociação, pega a trade na hora, né? Pega a operação na hora. Na verdade, você faz um copy e cola, né? É isso que eles querem. Eles querem que É, os analistas deem a de coordenada ali na hora para eles fazerem on time. Mas isso é e verdade. essa tem sido também uma grande dificuldade, porque eu sei que eles são muito racionais, eu sei que eles querem isso, mas eu não acredito que seja isso que converte. Tanto que quando eu vi com a narrativa um pouco mais emocional, deu certo, cara. Então, E ele converteu quantos por cento da lista? cara, eu não sei quantos por cento. De cabeça agora eu teria que ver aqui. Eu não sei quantos por cento foram, não. Eu sei que a gente investiu, foi 20, voltou 75. Então, aí é uma outra métrica isso. É, mas aí de métrica de resultado eu fiquei nessa. Eu não, eu vi Já- as outras, mas eu não gravei, entendeu? mas ó, isso já sinaliza que o lançamento deu certo. Sim, Independente se a galera tinha uma expectativa maior ou não. Tirando a emoção do lance, a gente tem que ser realista. É algo que a gente coloca 20 e volta a 75, você falou, né? isso, 75. Que é mais de ROAS de 3. O que é o Isso. ROAS? Vocês estão ligados já? O ROAS é o investimento de tráfego. Quanto que eu investi de tráfego e o quanto que aquilo multiplicou. ROAS é só sobre o tráfego. Não entra equipe, não entra custo de produção do CP, não entra nada. Só entra o quanto eu botei de publicidade e o quanto retornou. Entendeu? E, cara, a melhor coisa do mundo, na minha opinião, é você ter lançamentos que escalam com ROAS de 3. Rafa, o que que é isso? Pô, botei 20, voltou 60. Pronto. ROAS de 3, certo? Agora eu vou botar 50. Pô, voltou 150. ROAS de 3. O melhor dos mundos é você conseguir escalar, porque escalar é colocar aumento de verba, ciclo pós ciclo, certo? E voltar 3 no mínimo, que assim você consegue escalar com segurança. Menos que 3 cabe interpretação. Por que cabe interpretação? Porque se eu botar 10 mil e voltar 20, possivelmente eu estou ou empatando ou eu estou no prejuízo. Né? Porque tira os custos do lançamento, paga a galera, separa o dinheiro do tráfego do próximo, quando você vê, não sobrou nada. Mas também, se eu botar 5 milhões e voltar 10, eu provavelmente vou fechar muito no positivo mesmo assim. Entendeu? Uhum. Então, cabe interpretação. Então, obviamente, a gente está falando de universos mais Mas iniciantes. aí o mercado, ele. Quando o copy entra no projeto, ele entra muito dependente do Sim, estrategista, da visão do estrategista. todo E a mundo. maioria dos estrategistas, ele medem tudo pelo ROAS. E aí a gente acaba indo na mesma direção. A principal métrica que eu olho está sempre sendo o ROAS, porque é o que eles olham também. Eu não sei se isso é ideal, principalmente para um estrategista, para um copywriter que entra só com um percentual variável, para dar certo, Não, tranquilo. não é o ideal. Não é o ideal porque, assim, essa é uma métrica que talvez é uma das principais. Porque é sobre a saúde financeira do projeto. Mas para Uhum. você fazer o seu trabalho, você tem que ter métricas de tudo. Abertura de e-mail, comparecimento nas lives, conversão. Você entendeu? Você tem que ir tendo métrica de tudo que você está fazendo. Isso aí é um trabalho diário, de pedir, Tá? é, Criativo são outras métricas importantíssimas. Os criativos você escreveu quais que estão trazendo mais leads, quais que estão trazendo leads que são compradores no final. Porque se só trazer lead, não é legal, entendeu? Eu tenho um criativo que trouxe mil leads para a lista. E converteu 3. E eu tenho um criativo que trouxe 10 leads e converteu 7. Então, o que trouxe 10 leads é muito melhor do que o que converteu, o que trouxe 1.000. Você entendeu? Então, você entendi. tem que ir tendo esse traqueamento faseado, né? Então, quando eu fecho o carrinho e vou reabrir, qual que é o percentual da live de reabertura, desse flash open? Entendeu? Qual que é o percentual de todos os produtos que eu estou colocando na minha oferta? Produto principal, order bump, downsell, upsell. Cada um tem uma métrica.
O ROAS, ele é o geral só, do quanto que coloquei e quanto que retornou no final das contas. Mas Entendeu? vou tentar. Vou tentar, não. Vou caçar essas métricas, porque, como eu te disse, quando a gente entra no projeto, a gente fica muito dependente do estrategista. Se ele for organizado, se ele for data-driven, se ele for. Aí a gente consegue puxar. Quando não, é trabalho, é. Até porque o nosso trabalho, quando a gente entra para escrever num projeto, é isso, cara, é aumentar as métricas, entendeu? Isso. Se a galera não tá passando a métrica ou tá embolada, assim, às vezes você tá entrando num projeto também que é iniciante, então a gente tem que ter um pouquinho assim de jogo de cintura de entender. A galera também tá se achando no jogo. Agora, se já é uma galera mais avançada e etc., traqueamento de dados, inteligência de dados é uma coisa necessária para quem trabalha com a internet. Porque é aquele famoso clichê, né? O que você não consegue gerenciar, você não consegue melhorar. Entendeu? 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 Surreal que não entendeu. Vou lá, Então, ó, vou gerou entrar. valor aqui, pelo menos até aqui? Cara, muito. Eu queria continuar, mas eu sei que tem outras pessoas esperando você também. Então, não vou ser É, egoísta a esse ponto. E quero aprender também com eles. Então, muito bom. Mas, ó, quarta que vem tamo junto de novo. Só entrar de novo que aí tamo a gente. junto e vou trazer mais dúvida. Pode. E você é a primeira, provavelmente. Aí sim, hein? Bom demais. Fechou, Mayara. Obrigado aí pela participação. Galera, quem Obrigada. quiser participar, é só colocar a mão pro alto aí, que aí eu. Ou faz o emoji da mãozinha aí, que eu peço pra chamar aqui. Ó, o Odelar. Odelar Oliveira. E aí, mestre, tudo bem? Bom dia. E aí, como é que eu posso te ajudar? Me conta aí um pouquinho do seu contexto e o que que você faz. Opa, Sim, foi o segundo lançamento do Expert, né? Ela tem uma boa audiência, mas a gente não está conseguindo avançar com conversão, né? Então, assim, eu não sei se é promessa, conexão de promessa com narrativa, acho que isso que está um pouquinho, e pegando um qual que é a pouquinho aqui conversão pra gente. hoje do último lançamento? Olha, do último lançamento, captamos 1.000 leads, mais ou menos, e convertemos 12 pessoas. 1.000 leads, 12. É, É, é quase é 1%, né? é, um pouquinho, né? O padrão aí. Ó. Padrão. Investimento foi em torno de 5,5 mais ou menos, 5.600 ou quase 5.600. E o produto tem um ticket de R$ 1.500. E retornou quanto? A gente fez algumas vendas na primeira hora que era R$ 1.000 no primeiro dia. Depois o valor, tinha uma mudança de valor promocional no primeiro dia, nas primeiras 24 horas. E depois voltava para 1.500. A gente vendeu acho que uns 6 ou 7 no primeiro dia, não me lembro exatamente. Um pouco mais da metade, acho que foi. E depois outras 5 durante a semana, um a um, entrando em contato e fechou com 12. Fechou com 12. Então, é mais ou menos aí uns. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui na minha cabeça. Sete. Deu quase R$ 15.000, 14.600 e poucos mil reais. Perfeito. E qual que era esse ciclo de lançamento? Era o primeiro, o segundo, o terceiro? É o segundo ciclo. Perfeito, segundo ciclo. Cara, é o que eu falei ali para Mayara, né? Querendo ou não, você está dentro do padrão. Agora, é Sim. óbvio que a gente gostaria que isso aqui tivesse convertendo muito mais. Uhum. Concorda? Uma vida sem dores é uma promessa boa, principalmente para as senhorinhas. A persona de vocês é a galera mais velha? Mulheres 40 mais. 40 mais, perfeito. Qual que é o
formato do lançamento de vocês? É ao vivo, é gravado, é mesclado? É ao vivo. A gente faz 3 CPLs e o quarto CPL, que é a venda, também tudo ao vivo. Tudo ao vivo, boa. O que que eu ia te perguntar? Qual que é a promessa do evento e qual que é a promessa do produto? A gente fez a promessa do evento foi, posso te mandar a página se você quiser dar uma olhadinha. Não, se eu puder só falar, fica melhor, que Tá, aí a gente... não, a promessa do evento foi destravar o corpo para ter uma vida sem limitações e sem dependência de medicamento. E a promessa do produto é ter uma vida sem dor. E a promessa do produto é ter uma vida sem dores. Perfeito. Cara, é, vocês já têm hoje muitas provas para poder rechear o lançamento de evidências de que várias Mu- pessoas que já confiaram na especialista ou no especialista já estão vivendo sem dores? a gente tem 6 depoimentos que algumas mulheres que estão, é uma comunidade, né? Então o produto ele tem um método gravado e trabalha todas as articulações do corpo de forma individual, né? E específica. E ele entrega também, o produto entrega também um acompanhamento quinzenal que é dentro de uma comunidade. Então, durante um ano, a pessoa tem encontros com a especialista durante um ano, a cada 15 dias. Então, ela tem as aulas do método dentro da comunidade gravada, alguns outros módulos lá de desafio, de fazer as pessoas se engajarem com os exercícios que precisam ser feitos. E a gente tem mais ou menos uns 6 depoimentos de alunas e depoimentos de pessoas que até consomem o conteúdo gratuito dela e já tiveram resultado também. Perfeito. Cara, o que que eu vejo assim? Querendo ou não, você está no início, né? O segundo ciclo. Sim. Você tem 6 depoimentos, o que também demonstra que você está no início. Não tem problema nenhum estar no início, inclusive todo mundo passa por esse início, né? Agora, o que que eu acho que você tem que focar para você conseguir escalar mais? Eu acredito, Odelar, que talvez entre os top 3 ali, principais elementos de um lançamento para tornar ele convincente, é realmente uma chuva de depoimentos. Hoje ainda não está, você ainda não está conseguindo arquitetar com uma chuva de depoimentos. Então, essa galera que entrou agora, eles são, cara, o principal foco, porque é fazer essas pessoas terem realmente uma vida de acordo com a promessa, Sem para que você dores. possa, o quanto antes, coletar depoimentos. Vou te falar o meu, mas aí, né, tenha a consideração de entender que, pô, eu tô lá no 24º ciclo. Uhum. Mas o meu lançamento, de ponta a ponta, ele aparece no mínimo uns 100 depoimentos. Desde da captação, a antecipação, o manifesto, o lançamento, carrinho aberto, as lives, as vinhetas que eu faço. Então, assim, isso faz com que o lançamento fique completamente, assim, com muitas provas cabais. Pera aí, rapidinho. Ô, Simba, tá quieto. Faz com que o lançamento fique com muitas provas cabais. Mas isso é uma construção, né? Eu não tinha também 100 depoimentos lá no início. Mas eu acredito que o principal foco de vocês, como vocês estão ainda no universo de poucos alunos, etc., cara, é fazer com que essa galera precise chegar, de qualquer forma, a, a ter resultados para você ir recheando o lançamento cada vez mais com um depoimento. Agora, uma outra coisa que é óbvio que cabe sempre ajuste é a narrativa, é a oferta, entendeu? É tudo que você oferece no lançamento. Deixa eu sair daqui, cara, que tá tendo uma guerra de cachorros aqui. Só um minutinho, pessoal. Que aí a gente fica aqui no silêncio.
Perdão, galera, não sei se vocês estavam ouvindo aí, mas começa um cachorro a latir, começa os do lado também, aí fica uma cantoria só. Mas voltando a falar, outra coisa que você tem que olhar cada vez mais é a narrativa, né? O quanto que você está deixando ela tanto lógica quanto emocional. O lançamento ele precisa trazer essas duas comprovações. Por quê? Porque as pessoas, muitas são lógicas e muitas são emocionais. O que que isso significa, Rafael? Significa que você tem que trazer toda uma comprovação científica, matemática, principalmente você que é da área da saúde, de que o que você está falando tem sentido, de que você ensina dá resultado. E a comprovação emocional é justamente as pessoas, né? Você trazer as pessoas falando que, cara, antes a minha vida era assim, assim, assado, e hoje a minha vida, cara, é completamente livre de dores, eu consigo brincar com os meus netos, etc e tal. Sabe? A gente tem que lembrar que as pessoas são a base de sentimento. Então, quanto mais a gente conseguir emocionar elas, fazer com que elas entendam o poder profundo da transformação que a gente gera, e não só o superficial, tudo isso, cara, tende cada vez mais. Cara, agora não consigo. Você consegue aguardar até as 9? Obrigado, viu? Fechou, obrigado. E essa é a soma das coisas. Narrativa forte, lógica, emocional e muita prova. É óbvio que tem bastante coisa também nas entrelinhas disso tudo. Mas eu Sim, acho que, falando do grosso da coisa, com certeza esses são os pontos principais a serem evidenciados durante o lançamento. beleza. Maravilha. E se eu te perguntar, seu Delar, de 0 a 10, o quanto que você acha que a sua narrativa hoje ela é lógica? E de 0 a 10, o quanto você acha que a sua narrativa hoje ela é emocional? Eu acho que lógica, ela está na casa dos 6, 7, que a gente trouxe artigos científicos, a Expert, ela é muito estudiosa, está fazendo um mestrado, inclusive, nessa área, com essa vertente, porque uma coisa é você fazer exercícios na academia e tudo mais, né, e outra coisa é você ter exercícios fisioterapêuticos que retiram suas dores, né, dependendo da sua situação. A gente teve casos de pessoa com hérnia de disco operado e seguindo o método teve melhoras significativas. Levantar da cama, andar e tudo mais. Agora, essa questão da emoção, acho que a gente está precisando melhorar, sim. É, Até acho que vale a pena ir até essas pessoas e sim, produzir algo com elas. com certeza, com certeza. Aqui, ó, como é que a gente faz? A gente roda o famoso R2X, você conhece? Sim, Pronto. A gente roda R2X, que aí a gente, né, faz um apanhado em massa aí de alguns depoimentos que a galera manda e etc. A partir disso, o que que a gente faz? A gente, obviamente, analisa e tem algumas histórias que são bem mais legais do que as outras. sim, E aí eu faço duas coisas. Entro em contato com as pessoas que eu acho que as histórias são boas, que eu quero uma gravação em melhor qualidade. Aí eu pego, entro pelo Zoom, conduzo a pessoa nas perguntas. Eu já sei a história dela, porque eu já vi o vídeo. Mas eu vou conduzir de uma forma que eu vou extrair mais dela, para que ela fale quase que aquilo que eu preciso que ela fale, né? Eu vou conduzindo para extrair isso dela. E aí, essa é uma das formas. Agora, quando eu tenho um case que é extremamente fora da curva, que eu acho que, tipo assim, caraca, isso aqui é um achado, isso aqui é a hora que eu mostrar, a galera vai curtir muito, aí o que que eu faço? Eu mando uma equipe realmente na casa dela. Eu faço um documentário da pessoa, entendeu? Óbvio, estou falando aqui, mas isso também é algo mais avançado, porque isso envolve muito custo. Custo de produção, custo de deslocamento, etc. Mas o que eu quero te dizer a minha resposta é o seguinte: o quão a sério eu levo a produção de provas sociais boas, profundas e emocionais, sim. entendeu? Porque eu sei que isso gera um valor, por mais que a gente não consiga mensurar, porque é intangível, mas isso gera um valor muito, muito grande, um impacto muito grande. Legal. Maravilha. Anotei E umas ó, paradas aqui. no Vamos. seu caso,
o que que eu acho que tem que ficar claro para você na sua narrativa? Muitas pessoas possivelmente entram de forma curiosa, mas elas são descrentes dessas soluções. Elas podem achar que é muito milagroso para ser verdade, sacou? E um dos principais papéis ou funções ou objetivos, um dos principais objetivos de uma boa narrativa, isso é legal de se anotar, é fazer a pessoa declarar guerra ao problema. Vou explicar. O que que isso significa, Rafael? Significa o seguinte, cara, todo mundo tem um monte de coisa para fazer todo dia, certo? E decidir colocar a compra de um treinamento como prioridade, você só consegue isso se você mudar o sentimento dela quanto àquela realidade, quanto àquele problema. A ordem é: você muda o sentimento dela quanto ao problema, você faz ela declarar guerra, ela vai ter que declarar, tipo assim, cara, nunca mais eu quero viver com dor, eu preciso buscar uma vida sem dores. Então é declarar guerra ao problema. Porque só assim você vai mudar o sentimento dela em relação àquilo. Porque se for algo que incomoda pouco, às vezes ela vai deixar pra lá. Ah, cara, não vou gastar tanto com isso aqui, porque, pô, nem. Então ela precisa realmente, assim, desejar não ter nenhum tipo de dor. Então você muda o sentimento dela em relação ao problema, faz ela declarar guerra ao problema, porque aí, só assim, você vai mudar a percepção dela quanto àquela circunstância, aquele contexto, e só assim você muda a hierarquia de prioridade. Ou seja, talvez não estava na mente dela investir num treinamento para acabar com as dores. Mas se você passar por esses pontos que eu te falei, você passa a mudar a hierarquia de prioridade dela e ela coloca isso como prioridade. Ou seja, ela compra. Muito bom. Anotei aqui. Boa? Trabalhar em cima disso. Bom demais, fechou. Gerou Viu, valor? Rafa? Bastante. Obrigado aí, viu? Boa, tamo junto. E aí, Renata? Vou chamar a Renata agora que tá com a mão pro alto. Pessoal, se mais alguém quiser falar, coloque a mão pro alto aí, que aí a gente vai desmutando. Vai chegar um. Aí, pronto. Tudo bem, Renata? Essa foi uma promessa inacreditável, absurda. Tá comigo. Vamos lá. Eu acho que tudo que você falou aí para o colega anterior me ajudou demais, porque eu tô com 3 projetos. Um tá muito iniciante, tipo, iniciante mesmo. A gente começou agora. A especialista é a persona transformada, é no setor de gastronomia. Ela para ensinar as pessoas a viverem de mesas gourmet, então quem já trabalha com restaurante, quem já trabalha com buffet, que foi realmente o caminho que ela fez, onde ela conseguiu ter uma lucratividade maior, uma vida melhor, no sentido de que um restaurante mata a pessoa, ela já foi dona de 3 restaurantes, então ela é a pessoa transformada. Só que ela já fez uma turma anterior, mas a gente ainda não tem caso de sucesso, então a gente tá difícil na conversão. Nos últimos 30 dias chegou 1.000 pessoas no perfil, porque a gente fez um trabalho de topo de funil, meio de funil, mas a gente não converteu. A gente fez um lançamento agora e a gente está com uma conversão muito, muito baixa. Entendo que é todo um conjunto. Você falou muito, o que eu vejo muito lá no GOIS é os depoimentos. A gente está trabalhando forte nisso, tanto é um curso de 497, mas que a gente está com uma oferta de tipo, a pessoa tem um SOS ao vivo uma vez por mês, tem um grupo de WhatsApp onde ela pode tirar dúvida, com o grupo e com a especialista, porque a gente quer realmente que as pessoas tenham muito sucesso para daqui uns meses a gente ter uma enxurrada de depoimento. Esse é o nosso ponto. Então, assim, eu não sei o quanto mais eu poderia estar fazendo pensando nesse cenário. O pitch dela foi no domingo e foi ruim, foi bem ruim. A sorte foi que a gente teve problemas técnicos. Ela tá no sul, tava uma chuva muito forte e a internet ficou ruim, acabou que não deu certo muito. Deu certo, mas não, no começo deu um problemão.
E aí nós usamos essa narrativa para ela refazer o pitch ontem. E aí o pitch de ontem ficou, nossa, 1000 vezes melhor. Ela, de fato, trouxe uma emoção, trouxe um valor, falou de todos os entregáveis, foi bem bacana. Mesmo assim, a gente ainda não converteu. Vendemos 3, por enquanto. Nós captamos uma lista de 500 e no grupo tinha 400 pessoas. O comparecimento é 17% na live. A gente fez uma live só, tá? O comparecimento é altíssimo. Nas lives de aquecimento começou bem pouquinho, mas terminou com um número bem legal. Então, assim, o pessoal gosta, mas o pessoal ainda não está convertendo. Ah, qual que é a promessa do evento e a promessa do produto? A promessa do evento, ela era descubra os segredos da técnica de mesas gourmet. Então, para ela descobrir esse universo, para ela entender esse universo. Porque a gente captou pessoas que não fazem isso ainda, trabalham com buffet, mas não têm essa opção. E o Perfeito. produto viva de mesas gourmet, aumente o seu faturamento e se destaque no mercado. Mas é bem amplo, né? Viva, É, mente, esse destaque. Cara, o que que eu acho, Renato? Eu acho que exige-se uma, um aprofundamento nessa arquitetura aí do lançamento. Eu não tá. acredito que está boa e possivelmente esse é um dos motivos. Porque qual que é o lance, galera? O evento de lançamento, ele precisa entregar o que ele promete, certo? Uhum. E ao mesmo tempo ele precisa fazer com que as pessoas sintam desejo em dar o próximo passo. Para isso, se faz necessário que a gente seja um pouco específico. Para quem já estudou copy aqui, todos os cursos de copy, etc., geralmente as promessas, a gente precisa ser claro nas promessas. Clareza traz conversão. E o que você ensina, Renato, se eu não entendi errado, querendo ou não, é uma forma de empreendedorismo, certo? Só que Sim. com Ah, mesa. Como é que é o nome? Mesa vivendo de mesas gourmet. gourmet, perdão. Mesas gourmet. Então, qual que é o ponto? Quando você traz uma promessa muito, como é que se diz assim, generalista, meio subjetiva, cara, você peca na geração de desejo. É diferente você chegar e falar, por exemplo, viva de mesa gourmet e construa um negócio que vai te pagar R$ 10.000 todos os meses, Uhum. sem depender de funcionário. Exemplo, entendeu? Uhum. Então é bem mais específico. A pessoa olha e fala: caraca, R$ 10.000, ela consegue comparar. Pô, hoje eu ganho 3. Seria ótimo pular para 10. Então Uhum. você consegue aguçar mais a pessoa. Isso aqui foi um exemplo improvisado. Mas o que eu quero. Ela não queria usar coisas tão tangíveis assim, sabe? Aí a gente foi cavando, foi estudando. E aí a gente chegou, ela usou até no pitch ontem, uma coisa de que foi o que aconteceu com ela, de que ela consegue incrementando as mesas gourmet ao buffet, ela consegue aumentar o faturamento em 40%. Ela não quer falar de valor específico, sabe? Não, eu entendo. Inclusive, eu acho que todo mundo aqui provavelmente já passou por isso com algum especialista. Mas assim, a gente precisa trabalhar a cabeça dessa galera, né? Você é a estrategista, você é a copy, qual que Eu é a sou sua? estrategista e copy. Perfeito. Então você tem que entender que no nosso job description, entendeu? Tem lá uma habilitação a psicólogo, psiquiatra. É. A gente precisa conversar, porque assim, qual que é o ponto? Se ela tem um conhecimento que é útil, que é verdadeiro, como você falou, tem vários depoimentos. Só isso já Não, não ele tem ainda, não tem. A gente não está tem. gerando. Não, porque o curso começou agora. Não, perfeito. De qualquer forma, se ela tem um conhecimento que ela acredita que é verdadeiro, ela já tem o suficiente. Agora, se ela tem insegurança quanto ao que ela ensina, aí é outra história. Uhum.
querendo ou não, pessoal, na nossa dinâmica aqui, esse é um detalhe importante. Não sei se é o caso da Renata, não conheço a pessoa, mas uma das coisas que a gente tem que assegurar antes de entrar num negócio, numa parceria. Primeira coisa, se o nicho traz indicadores de que vai ser possível escalar. Tem vários nichos que não trazem. E aí tem Uhum. muita gente que nada no seco, né? No raso ali. E fica, e fica, e fica, e não consegue nada. Mas isso foi um problema de avaliação de negócio, né? Eu me formei em administração, e lá a gente tem um estudo que se diz que é um estudo de viabilidade de negócio, que é Uhum. exatamente isso, é você adentrar e ter uma leitura daquele mercado. Pô, será que eu invisto nisso aqui ou não? É igual, imagina que você tem 500 mil e você vai abrir uma franquia. Cara, você vai estudar várias. E aí você vai estudar e vai pensar, cara, será que eu aplico os 500 mil nessa? Ou aplico nessa? Qual que me trouxe mais indicadores de que é um bom mercado, né? De que está consolidado, etc. Então, isso é um estudo de mercado. No digital, a gente às vezes não tem os 500 mil. Mas a gente tem o nosso tempo, que vale mais do que os 500 mil. E a gente precisa investir em algo que a gente acredite que vai virar. Então, essa é a primeira premissa para o negócio. Dois, investigar se a especialista ou o especialista, se ele realmente é um expert, ou se ele é só uma pessoa com uma ideia e vamos desenvolver e vamos ver no que dá. Porque pode ser perigoso se a gente se deixa levar para uma relação dessa, entendeu? Uhum. Porque se a pessoa, não, eu sou expert, eu vivo disso, eu faço isso há tantos anos, eu sei de trás para frente, de frente para trás, eu sei que o negócio é assim. Pô, É, o bacana. caso dela. Ela sabe de frente para trás. Perfeito. Agora a gente chega no terceiro ponto. São esses três: é o mercado, o especialista e agora, talvez o mais importante, que é o que possivelmente a gente está esbarrando. Se o expert entende as regras do jogo do digital e ele topa jogar as regras do jogo. Rafa, quais são as regras do jogo? Cara, não dá para entrar com o pé mole. Ah, Uhum. não quero falar isso, não quero falar aquilo, estou desconfortável. Eu não estou falando para inventar, para exagerar, não estou falando nada disso. Sim. Mas eu estou falando que a gente precisa entender. Todas as pessoas que estudaram copy, que fizeram livro e cursos, falam que a promessa tem que ser específica, tangível, mensurável, clara. Qualquer leigo precisa entender. Então, isso é uma regra. Todo mundo que já fez disse que é assim que dá certo. Outra coisa que a gente tem que entender: o expert vai pagar o preço? Vai fazer ali tantos stories por dia, vai gravar vídeo, vai fazer os vídeos para o YouTube, vai jogar o jogo. Esse é jogar o jogo. Agora, Uhum. se a gente fecha com uma pessoa que começa a apresentar falhas na produção de conteúdo, você quer escrever, montar a narrativa, fazer uma oferta e tal, em cima do que ela disse que é possível. Você está dizendo, então, pô, vamos fazer isso, isso, isso. Aí ela fala, pô, mas eu não me sinto confortável. Não sei o quê. Aí, meu amigo, é andar com o carro com o freio de mão puxado, né? Uhum. Não estou Uhum. te falando isso só para assim, para trazer uma clareza para você e para os demais. Por quê? Porque isso aqui é negócio, né? É. Ela pode até ter te contratado e estar te pagando uma remuneração, etc. Mas independente disso, o ponto é, você está gastando seu tempo, né? Você provavelmente está estudando, está aqui agora para tirar dúvidas, etc. Então você está investindo também. Uhum. Tem que entender, porque senão, cara, é investir em negócio errado. É, ela tava mais insegura, porque é muito novo tudo isso para ela. Mas a gente teve uma conversa bem séria no domingo, depois do pitch bem ruim, e ela foi absorvendo aquilo. Ela participa do Arena, sabe? E Hum. aí ela foi na segunda-feira numa conversa com o Rick, e o Rick falou exatamente o que eu tinha falado para ela. Exatamente. Ela gravou tudo lá para mim e foi exatamente. Então, por isso que ontem ela falou, Rê, escreve tudo que você acredita que eu tenho que falar e eu vou falar no pitch. E ela falou, e ela foi muito bem. Pronto, já está no caminho. Então, agora ela tá, tipo Tá assim, cara, eu não tava no jogo 100%. Exato. Então, Exato. assim, a gente vai ficar o carrinho aberto até segunda. Eu não sei se a gente vai conseguir salvar mais coisas nesse, porque foi, né? Pensa que foi toda uma campanha que não teve essa força ali de ser mais tangível, tal, né? De ter mais impacto.
Mas acredito que agora ela entendeu essa necessidade e é capaz de fazer. Legal. Como a gente tem vídeo muito frio, eu sei que a gente tendo muito depoimento ajudaria muito. Sim. Mas a gente não tem ainda. Então a gente vai Mas é transformar. natural, né? Todo mundo começa, a maioria, na verdade, começa sem depoimento. Eu também comecei sem depoimento. A gente vai fazendo. O ponto é a gente ter essas três seguranças que eu falei. O mercado é bom, a expert é boa e tá todo mundo topando pagar o preço e jogar o jogo conforme tem que ser jogado. Reforço, não estou falando para inventar nada, mas eu estou falando Uhum, uhum. hoje a gente tem realmente o framework de tudo. As pessoas já fizeram estudos do que dá certo e do que não dá. E se a gente for entrar numa de ir pelo caminho que não dá certo, a gente já sabe que vai trazer problemas e isso vai gerar estresse, desgaste, etc. Deixa eu te Sacou? fazer duas perguntinhas, acho que você vai responder muito rapidamente. Ó, É, muito rapidamente que 9 a gente encerra, não para eu ser religioso, mas é porque 9 eu começo a mentoria. Então, só para a gente ser. é bem rapidinho mesmo. É, eu tenho uma outra especialista que do curso que ela vai lançar, ela ainda não tem depoimento. Porém, ela faz o mesmo trabalho em consultorias individuais, tanto online quanto presencial, e aí ela tem uma enxurrada de depoimento. Posso usar, né? Como é que é? Perdão, repete a pergunta. O curso que ela vai lançar agora é do tema candidíase. Não tem depoimento ao curso, porque ele é novo. Aham. Porém, ela tem muitos depoimentos de pacientes que ela faz atendimento online, atendimento presencial de candidíase. Posso usar, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Maravilha. É São isso. Gente, resultados que muito ela gerou para a galera, com certeza. maravilha. Obrigada, Rafa. Tamo junto, Rê. Danilo, consegue fazer uma pergunta em 7 minutos? Yeah. Acontece. Eu já ouvi você falando que PL não é você entregar o melhor conteúdo, mas é você saber gerar desejo ali dentro do CPL. Esse gerar desejo seria basicamente a gente colocar spoilers do produto dentro do CPL. Como é que você faz esse esqueleto dos CPLs? Perfeito. Cara, arquitetura de lançamento. O que que significa isso? Arquitetar promessa de evento com promessa de produto, certo? Vou dar o exemplo do GOS, que é o que a gente faz. Por framework, a gente tem que entregar algo no conteúdo do evento que as pessoas queiram, que gere valor para elas se sentirem atendidas. Só que a mágica da coisa é quando a gente consegue arquitetar o evento com um produto. E o produto ele tem que ter uma promessa sempre muito maior e distante do que o evento. Para que a pessoa fique feliz com o que ela recebeu no evento e para que ela olhe para a promessa do produto e fale: putz, foi legal até aqui, mas na verdade eu quero aquela vida ali que ele está falando. E assim ela vai e caminha, assim ela dá o próximo passo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo só para você ter como referência. Aqui no GOES, o nosso evento de lançamento ele tem a promessa de ensinar as pessoas a transformar todos os custos em milhas. Esse é o evento. Aí lá na aula 1, na aula 2, na aula 3, cada dia a gente ensina uma estratégia e tal, aplicativo, faz isso, faz aquilo, papapá. Beleza. Do CPL2 para frente, a gente começa a falar sobre 1 milhão de milhas. E que 1 milhão de milhas é praticamente um passe infinito de viagens. Ou se você vender 1 milhão de milhas, é equivalente a 25 mil reais em média, mais ou menos. Pode ser mais, como pode ser um pouquinho menos, depende de qual companhia aérea, etc. Então, percebe, a pessoa vem para aprender a transformar os custos e durante o evento ela entende que é possível fazer 1 milhão de milhas em 6 meses. Que é além que, para fazer isso, você tem que aprender estratégias além daquelas que você aprendeu no evento, que são os seus custos. Então, ali a pessoa já tem resultado, mas ela começa a olhar e fala: não, velho, eu não vou me contentar só com isso aqui, eu quero aquilo ali que ele está falando. Então, essa é a lógica de você arquitetar. É assim que você consegue fazer com que a pessoa goste do que ela recebeu, mas deseje o próximo passo. Ficou claro? Não é. Eu estou falando aqui porque eu já fiz isso com o Góis, já fiz com várias outras pessoas, etc. Então hoje tá, o do Góis, principalmente, ele é bem amarradinho em todas as pontas. Mas não é tão simples fazer isso, não.
entendeu? A depender do nicho, a depender. É um jogo de quebra-cabeça. É um jogo de quebra-cabeça. E de teste, né? Por exemplo, eu não tinha essa promessa quando eu comecei com Góis. A gente foi chegar nessa promessa no quinto lançamento. E dali pra frente eu entendi que eu acertei a mão. E agora, beleza, já que eu acertei, mantém. Mas assim, principalmente os primeiros lançamentos, é esse jogo quadrado que todo mundo vive. Não vou ficar aqui nunca contando para vocês que, nossa, a gente chegou já acertando, né? Não, foi quadrado da mesma forma. Agora, óbvio, né? Depois você tem um pouco mais de experiência, etc., você fica um pouco mais treinado para o negócio. Mas não é uma parada tão simples, não. Mas a lógica é essa. Respondido? Você tá mutado aí, cara. Show de bola, irmão. Eu tô atuando como copy no nicho de relacionamento e a gente tem utilizado meio que uma narrativa de que a gente fala com o público feminino, né? De que ela vai conquistar um relacionamento e tal. Só que ali dentro dos CPLs a gente tem feito uma jogada mais de autodesenvolvimento, de dela olhar mais para ela, dela se desenvolver como pessoa. A gente meio que muda o foco um pouco, tira de só de relacionamento e fala sobre autorrelacionamento também. Mas assim, a gente sente que ainda não está redondo para chegar. O produto ele fala justamente sobre os dois pontos. Ele fala tanto sobre relacionamento, sobre técnicas de conquista, sedução, e também sobre o desenvolvimento pessoal dela como pessoa, para ela se tornar uma mulher de alto valor. Então a gente tem mesclado os dois, mas eu sinto que ainda não está tão encaixado e acho que ainda não está aterrissando tão bem, sabe? Não está gerando tanto desejo quanto eu gostaria. Mas é igual você falou, são testes e testes, né? É. Mulher de alto valor é o do Ítalo, não? Isso, aham. Ah, legal, conheço. Boa. É, cara. Porque, o que que eu vejo se eu tivesse nesse nicho? Mas eu acho que é o que vocês já estão fazendo, realmente. Você vai fazer a promessa do evento sobre relacionamento, etc., sobre construir a família, a vida que quer e tudo mais. Mas a primeira lógica é essa mesmo. É uma reeducação de hábitos e de mentalidade, primeiro na pessoa, para que ela possa se reciclar e, a partir desse momento, atrair, né, pessoas com o perfil que ela deseja. Então, acho que é exatamente isso. O evento pode trazer, primeiro, o que que ela fez de errado até aqui. Então, cara, eu vou te explicar tudo que você fez de errado e por que que você não consegue um relacionamento. E depois você fala, pronto, agora que que você aprendeu o jeito errado da coisa, né? Eu vou te explicar agora o jeito certo. E fazer essa construção de continuidade no produto. É um caminho, sacou? Outro caminho é você fazer exatamente isso. Cara, show. Vai ser meio que um curso de desenvolvimento pessoal no evento e um de sedução e de técnicas de aproximação no produto. Tem essas duas formas aí meio que de arquitetar a coisa. Sim, sim. Porque É, tudo a gente tem. começa exatamente assim, cara, com a pessoa que provavelmente tem várias feridas, tem traumas, etc. e tudo Exato. mais. A gente tem atraído com algum assunto que já está ali na mente da mulher ali, né? Já está de fácil entendimento. E depois a gente vai aprofundando essa conversa com ela ao ao longo da jornada, né? Para que ela entenda que não é só um jogo ali não é só um jogo de sedução, né? Existe toda uma questão de desenvolvimento ali que vai fazer ela atrair pessoas melhores para estar do lado dela. Mas é isso, Exatamente. irmão. É isso. Gerou valor? Gerou, Deu para dar uma clareada? Porque claro. tem várias formas de arquitetar isso daí. Tem várias e várias formas. Uma vez eu fiz, mas aí já era para galera casada. Só para te dar uma outra referência. Uma vez eu Tá. escrevi um lançamento que se chamava Jornada. Como é que era? Jornada dos casais que dialogam e crescem junto, alguma coisa assim. Já nem me lembro, porque isso tem tempo, tem uns 4 anos. E qual que era a ideia? A persona era a galera que era casada, mas que tinha muita briga, tinha um distanciamento com o marido, o casamento não estava legal, sacou? Uhum. E o principal problema dos casamentos era a comunicação. Aí o evento tinha uma promessa de acertar a comunicação. Então eu vou te ensinar como é que você consegue
voltar a ter diálogos, acessar o seu marido e voltar a ter uma relação de convívio boa e tudo mais, tudo mais. E depois, no fim do evento, o que que a gente fazia? A gente mostrava que um casamento, para ele ser bom e duradouro, ele tem várias áreas, né? E comunicação é uma delas. Então, se você quer ter um casamento próspero, duradouro, nananana, você tem que aprender as demais áreas. Senão você Ba- pode voltar com problemas. Então, tinha essa Basicamente, coisa. A gente basicamente resolvia no, um problema no Aham. evento e o produto trazia as outras esferas do casamento. Ah, isso daí é bem interessante mesmo. Acho que é bem esse o caminho, né? A gente focar em um problema macro ali para atrair a galera e durante o CPL ela entender que ela precisa resolver outras áreas, outras situações, outros dilemas que podem acontecer para conquistar um relacionamento ou durante um relacionamento. Exatamente. A gente tem feito isso também. Então, por exemplo, no casamento, é comunicação, os problemas são comunicação, financeiro, sexual, relacionamento com os filhos. Então, tem várias coisas que precisam estar ajustadas, reguladas para o casamento estar em harmonia e próspero, né? Com as pessoas felizes. E era exatamente isso. O evento a gente resolvia um, só que mostrava que casamento não é só aquele ângulo, tem vários outros. Então, te convido a continuar com a gente para a gente passar 12 meses aí trabalhando em prol da restauração de todas as áreas do seu casamento. Então, essa era a lógica de continuidade. Show de bola, irmão. É saber dizer não à tentação de tentar resolver tudo ali de uma vez, né? É melhor focar em um problema primeiro para depois ir guiando a pessoa para ela entender que ela precisa do produto ali no final do Isso aí. CPL. Por isso que você já me ouviu falar que lançamento não é para dar o melhor conteúdo, lançamento é para gerar desejo, entendeu? É gerar, a função do lançamento é gerar desejo pelo produto. Concordo total. Fechou? Passamos 4 Fechou. minutinhos aqui, mas ó, queria agradecer a presença de vocês. Espero ter gerado valor aí com as respostas. E vamos manter aí esse dia e esse horário para a gente se reunir e tirar uma horinha aí para se ajudar. Beleza? Pessoal, tamo junto e vamos junto. Até quarta que vem. Valeu.